Influencia ser casada? Eu acho que, sinceramente, não. Ser casada não influencia. Ter filhos, talvez. Então, a gente vai escolher empresas que são, vamos dizer, friendly family, né? São empresas que entendam que somos humanos e que temos filhos, né? Que bom que você pôde estar aqui hoje para a gente continuar a nossa conversa. Então, a gente está no perfil do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Norte da Itália. A gente tem como um dos principais objetivos ajudar as mulheres brasileiras no seu processo de adaptação à cultura no novo país. E quando a gente fala adaptação, integração, não está relacionado só ao tempo que as pessoas moram aqui, mas o quanto integradas elas estão na sociedade, né? Assim, se elas estão trabalhando, se elas têm amigos, se elas conhecem a cultura. E, e nos nossos encontros, nos nossos debates, a questão do mercado de trabalho, de entrar no mercado, é sempre o tema principal. É assim, aquele que gera, que causa palpitação, é aquele que gera aquela ansiedade, né? De, poxa, e agora que eu mudei? E convidamos a Marcela, que vai se apresentar, mas assim, a gente sabe que ela é uma especialista no mercado. Pode falar, Marcela, de você. Obrigada. Então, boa noite a todos. Quem não me conhece, quem está aqui pela primeira vez, né? Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Marcela Oliveira, sou mestre em psicologia, especialista no mercado de trabalho italiano, e desde 2015 que eu trabalho praticamente exclusivamente com carreiras. Então, eu ajudo as pessoas, os profissionais, a construírem a carreira deles aqui na Itália. Eu trabalho com todo mundo. É claro que todo mundo me conhece com o meu perfil aqui brasileiro, mas eu trabalho com outros estrangeiros, né? Trabalho com italianos, porque a minha especialidade é mercado de trabalho italiano e carreiras. Então, por exemplo, de manhã eu estava dando uma monitoria para um grupo de estrangeiros. Eu acho que tinha só uma brasileira, todos os outros eram é, de outras partes do mundo, né? Onde eu estava dando treinamento para como encontrar trabalho na Itália. E aqui é a segunda parte da live, onde a gente está falando sobre mercado de trabalho para mulheres, porque a gente não conseguiu responder todas as perguntas. Isso, isso. Então, assim, para quem, né, não assistiu, a gente falou um pouquinho sobre coisas básicas. A live está salva no perfil. E, e aí hoje a gente vai entrar diretamente assim, naquelas questões que a gente não conseguiu, né? Sem fazer introdução, porque senão a gente não consegue terminar. É verdade. Mas a última pergunta que eu fiz, e a Marcela não respondeu, porque aí ela falou, gente, eu preciso de tempo para responder isso. Ai, que medo. Não, então, era aquela que você até já colocou na divulgação, né? Estar casada ou grávida pode afetar na busca por emprego? O que você tem a dizer sobre isso? Assim, como mulher, a gente sempre acha, né, que isso é um fator que vai atrapalhar. Mas e Sim. você, como uma especialista, o que você tem a dizer sobre isso? Então, eu tenho algumas coisas para dizer. A primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente está no processo de seleção é que a gente precisa separar a nossa vida pessoal da nossa vida profissional. Então, geralmente, o brasileiro ele tem a tendência de contar sobre a vida pessoal deles, né? Tem a tendência, inclusive, quando está trabalhando, a gente fala que a gente tem amigos, né? Aqui na Itália a gente fala que a gente tem colegas de trabalho, não amigos. Amigos a gente faz em outros ambientes e não no trabalho. Então, a primeira dica e conselho que eu dou para vocês é tudo aquilo que é vida pessoal, vocês não trazem para o trabalho. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi carta de apresentação dizendo: eu me chamo, não sei, Marcela Oliveira, eu sou casada e tenho 2 filhos. Eu já vi currículo dizendo observação casada com italiano. Aí depois, se a empresa traz a vida pessoal para a entrevista de emprego, a gente acha ruim. Eles vão trazer de qualquer forma e a gente já vai discutir sobre isso daqui a pouco. Aquilo que eu Tá. estou querendo dizer é que a nossa parte a gente tem que fazer. Então, na entrevista de emprego,
no currículo, na carta de apresentação, a gente não menciona o nosso status civil. A gente não menciona a quantidade de filhos, se a gente tem papagaio, periquito, cachorro, galinhas ou gatos. Né? Tá. Tô brincando, mas eu tô falando sério. Isso Tá, a gente evita falar sobre o nosso lado pessoal, né? Assim, a gente Exatamente. sabe que vida pessoal e vida profissional, né? A vida é uma só, né? Tipo, a vida é uma É, só. Mas a mas gente evita falar desses assuntos, né? a Não é vida é uma mentir, nada só, disso. Primeiro mas ponto a gente não coloca. exatamente, a vida é uma só, mas aqui na Itália é necessário dividir. Então, assim, numa entrevista de emprego ou na carta de apresentação, a gente não vai falar que a gente é casada e que a gente tem filhos. Por quê? Eu vou explicar. Isso não é um critério de avaliação. Na entrevista de emprego, no colóquio, na carta de apresentação, é critério de avaliação o teu background profissional, as tuas experiências, né? O teu título de estudo, tudo isso, competências. Tipo, não pode ser um critério de avaliação se a pessoa é casada ou solteira, porque isso é discriminante, né? É preconceituoso. Não pode ser um critério de avaliação o fato de ter filhos ou não. Ok? Então, não se coloca no currículo status civil. Aqui na Itália, não se coloca. Isso é importante porque no Brasil a gente coloca, né, o nosso estado civil. Aqui não tem. Aqui a gente não coloca e as brasileiras colocam e ainda diz que é casada com italiano. Não é necessário. Então, a primeira regra geral é dividir. Eu não vou falar. Eles perguntam na entrevista de emprego, perguntam. Ok, isso vai depender da empresa, vai depender, tipo, da tua idade, vai depender de um monte de coisa. Tem algumas vezes, tipo assim, não é legal perguntar, tá? Então, eles não deveriam também perguntar na entrevista de emprego se você é casado, se você tem filhos. O que acontece? Por que eles perguntam? Algumas vezes eles perguntam por motivos que eu até posso entender. Por exemplo, eu me lembro de uma aluna minha, inclusive ela encontrou emprego, a gente fez live e tudo, ela foi para entrevista de emprego e perguntaram para ela se ela era casada, se ela tinha intenção de ter filhos, se tinha filhos, etc. Ela falou não. Falou, não falou, eu não sou casada, mas eu tenho intenção de ter filhos. Tipo, agora eu não tenho nem namorado, mas eu tenho intenção de. Por que que naquele caso específico ele perguntou? Porque ela estava entrando em uma substituição de maternidade. Então você imagina, a pessoa entra em uma substituição de maternidade e o que acontece? Vai que ela está grávida, né? Vai que ela ou fica naqueles meses. Então, obviamente que a gestão de tudo seria um pouco mais complicada. Obviamente que essa é uma situação atípica. Se as pessoas perguntam isso para você, se alguém pergunta, você é casada? Você diz sim ou não. Não tem que dizer sim, explicar, é com o italiano, me casei no 1904. Não, é sim ou não. Com relação a filhos, a mesma coisa. Então, a gente não tem que explicar muita coisa. A empresa perguntar, você consegue se organizar? E você responde. Essas são perguntas indiscretas que eles deveriam não fazer? Sim. Inclusive, se alguém me faz uma pergunta nesse sentido, eu vou responder uma coisa bem absurda. Eu vou dizer assim, eu tenho alergia à criança. Sei lá, vou inventar alguma coisa para fazer eles rirem, né? Porque eu acho que é uma pergunta que eles não deveriam fazer na entrevista de emprego, porque, repito, ter filhos, ser casada, ser solteira, não ter filhos, não é um critério de A gente pode, avaliação. por exemplo, perguntar: você faria essa pergunta para um homem? Então, Em vez de. Não, eu entendi assim, tipo, vamos evitar falar disso, responde em poucas palavras, mas você falou, se me perguntar, eu vou responder de um outro jeito assim, assado. Aí eu fiquei pensando aqui, poxa, se fosse um homem, né, talvez não tivesse que responder essa pergunta. Então, assim, talvez eu pudesse perguntar, devolver a pergunta. Se eu fosse um homem, você faria essa pergunta? eu teria coragem de dizer isso e fazer essa pergunta sim, porque eu acredito que é uma boa pergunta, uma pergunta bem inteligente. Se eles perguntariam isso para um homem, eu não sei. Pode até ser que eles perguntem se ele é casado, se tem filhos, porque às vezes eles querem entender o contexto. Eu tô querendo dizer as empresas, tipo, normais, eles podem, o que você faz no seu tempo livre?
e pode fazer, inclusive, outras perguntas. Inclusive, aqui na Itália é muito importante saber aquilo que você faz no teu tempo livre. Né? Aqui Tá. eles perguntam se você faz um esporte, se você tem alguma paixão. Aqui na Itália é muito importante e eles perguntam. Então, assim, pode acontecer que eles perguntem também sobre o teu aspecto pessoal. Tá. Lembrando que eles não deveriam perguntar e não é legal. Eu estou respondendo porque às vezes acontece e se acontecer, vocês têm que saber como responder. E uma outra coisa que eu queria te perguntar. Espera, eu acho que eu não respondi toda a pergunta. Eu falei como exercer a entrevista de emprego. Eu posso responder se influencia ter filhos ou não? E quais os casos? Ok. Eu primeiro fiz toda essa introdução, mas vou ser mais direta na pergunta. Então, vamos lá. Tá. Influencia ser casada? Eu acho que, sinceramente, não. Tá? Sinceramente, ser casada, não. Você está pensando, ser casada não influencia. Ter filhos, talvez. O fato de ser casada aqui na Itália, eu estou falando das empresas que discriminam, né? Que são preconceituosas. Eu acredito que não seja um problema. Ok? O fato de ser casada. O fato de ter filhos, aqui entra uma coisa de problema de gestão dos filhos. O que acontece? Aqui na Itália, infelizmente, a gente não tem uma estrutura muito boa. Não estou dizendo que a gente tem no Brasil, tá? Isso é um outro papo, mas estou dizendo que aqui na Itália, comparando com alguns outros países da Europa, a gente não tem um sistema, vamos dizer assim, eu acho, de um apoio muito forte para os filhos. Né? Então, por exemplo, os filhos eles vão para a escola e a gente tem aquela. Você sabe muito mais do que eu, você tem filhos, aí como é que se chama aquela semana que você tem que participar, né, no começo Adaptação. Tem adaptação, tem um outro nome. Como é italiano? Não sei, meus filhos são grandes, não tiveram isso. É inserimento. Eu acho que tem uma semana. Filho grande não tem, né? Não tem. Aí, 2 semanas de inserimento, né? Você tem que ir lá na escola, tem que estar presente. Então, obviamente, ter filhos, inserimento, exatamente, acaba influenciando no teu tempo no trabalho. Isso é óbvio. Mas depende da empresa. Então, a gente vai escolher empresas que são, vamos dizer, friendly family, né? São empresas que entendam que somos humanos e que temos filhos, né? Eu me lembro de uma situação também de uma aluna minha em Torino. Ela fez a entrevista de emprego, ela estava grávida, ela assinou o contrato grávida. E sabe aquele período de prova de 3 meses? Ok. Adaptamento. Ok, inserimento. Então, o que acontece? No primeiro mês, ela trabalhou e depois ela sentou com o chefe dela e falou assim, olha, eu tô grávida. E isso foi, tipo assim, no período de prova. Então, ele poderia não ter renovado. E ele falou assim, muito obrigada pela honestidade, não é um problema. A gente vai, né, adaptar o teu trabalho para que você consiga fazer os últimos meses em casa ou etc., porque a gente gostou muito do seu trabalho. Então, assim, uma pessoa que tinha começado a trabalhar, depois de 1 mês, falou, eu tô grávida. E ele poderia ter não renovado o contrato. Entendi. Ok? Então, assim, aquilo que eu tô querendo dizer é que tem empresas e empresas. E aquilo que eu tô querendo dizer também é que, claro, quem é mãe, quem é pai, imagino que também os pais deveriam saber disso, ter filhos influencia na nossa vida, né? É claro que tem empresas que vão entender, né? Que não sei nem entender, anyway. E tem empresas que não, né? Então, aquelas empresas que não, que são preconceituosas, eu acho que você não vai querer trabalhar com elas. Isso eu acho que é uma situação assim igual no Brasil, na Itália, né? Eu não posso falar de muitos países, mas a gente escuta falar disso, né? Que assim, tem aquelas empresas que não vão se preocupar, tem aquelas outras que que vão ser mais preconceituosas. Recentemente eu vi uma matéria, até agora eu não me lembro, mas foi na TV aqui na Itália, de uma empresa em Trieste, que mostrando o empreendedor, sabe? Que ele era um empreendedor que incentivava o trabalho das mulheres. Aí tinha essa coisa de contrato indeterminado, até de uma pessoa que estava, assim, recém-contratada, que estava grávida.
Então, assim, são histórias que se vão para a televisão é porque não é o normal, né? Porque Óbvio. se fosse o normal, não ia virar notícia, né? Mas como é uma coisa assim pouco usual, imagino, foi para a televisão. Mas então tá, então assim, são coisas que a gente. E aí, assim, aí eu fico pensando assim naquela situação de que eu acho que as brasileiras, quando chegam aqui na Itália e vão procurar emprego e colocam que são casadas e que têm filhos, talvez seja um pouco para justificar a mudança da carreira ou um tempo que tenha ficado sem trabalhar. Porque, por exemplo, imagina. Uma pessoa que tenha ficado 3 anos sem trabalhar, ou 4 anos sem trabalhar porque estava com um filho pequeno. O que essa pessoa vai dizer na hora de falar, né? Porque assim, ela vai ter um buraco no currículo dela. Durante, sei lá, um tempo, ela desempenhou algumas funções, ela trabalhou. Depois ela ficou 4 anos sem trabalhar. Então, assim, ela vai ter que dizer alguma coisa, né? Vão perguntar, ué, mas o que aconteceu nesses 4 anos? Né? E aí, assim, imagino que o mais correto seja dizer, né? Olha, eu parei para ter filho, eu quis me dedicar à família. Concorda? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que buraco no currículo a gente considera quando Ah, um não trabalha, quando uma pessoa não trabalha e não estuda. Ok? Então, se a pessoa durante a maternidade fez algum curso, isso não é considerado buraco. Porque lembrando que aqui na Itália eles têm uma divisão, ou trabalha ou estuda, né? Então, não é como no Brasil que a gente trabalha, estuda, cuida de filho. O brasileiro ele é assim, a gente trabalha, viaja 1 hora para chegar lá, 2 horas. Então, a gente está habituado um pouco com tudo isso. Aqui na Itália, não. Então, vamos considerar buracos e buracos. Eu passar 1 ano sem trabalhar, 1 ano e meio até 2, não é um problema. Eu não tenho que explicar, porque às vezes acontece, né? Até 1 ano, realmente, eles não vão perguntar, até pode perguntar por curiosidade, mas assim, até 2 anos é um pouco aceitável. Aquilo que eu sempre aconselho é, pessoal que está em casa, aqui a gente tem um monte de cursos gratuitos e que os cursos gratuitos a gente faz online. Então, assim, não custa nada pegar uma semana de manhã, né? Fazer alguns cursos, ver o que está acontecendo para não criar buracos e não ter que explicar. Com relação a 4, 10, como eu vi hoje, eu conheci uma mulher que ela passou 15 anos sem trabalhar. Então, ela chegou aqui na Itália com os filhos pequenos, agora o mais velho, né, o mais novo que tinha 1 ano, que agora completou 15, ela quer retomar o trabalho. Nesses casos, eu aconselho, antes de procurar trabalho, fazer algum curso, porque eu tô 15 anos fora do mercado de trabalho italiano. Né? Fora de qualquer mercado. fora de qualquer mercado. Fora de qualquer mercado. Então, assim, se eu tô falando de 15 anos, eu tenho que fazer algum curso, ok? Vocês podem procurar, se chamam Formatemp. Formatemp. Se você colocar cursos gratuitos, Formatemp, vocês vão ver que tem vários cursos. Tem curso de marketing, tem curso de secretariado, tem curso de tudo que vocês podem imaginar. E vocês fazem de casa. Agora vocês fazem em casa, na frente do computador, enquanto o filho está na escola. Né? Porque é um modo de aprender italiano, conhecer pessoas, né? Aprender coisas novas. Então, se eu estou falando de 15 anos, aí, de repente, eu tenho que explicar. Ok? Mas, assim, eu sempre... O meu conselho é não trazer a vida pessoal. Então, assim, deixa eles perguntarem na entrevista de emprego e daí eu conto. Ok. Né? Então, a gente vai fazer essa é uma boa dica também, né? Fazer um curso, porque a pessoa pode ter ficado 15 anos sem trabalhar por qualquer razão. Mas ela já começou, aí foi fazer um curso, aí fez outro curso, aí está começando a buscar um emprego, né? De repente o curso vai chamar mais atenção do que aquela lacuna lá dos anos sem. Exatamente. Ainda mais se for nessa área, né? Ainda mais se for uma mudança de carreira, alguma coisa nesse sentido. Uma outra pergunta que fizeram, que não estava no nosso roteiro, mas que eu achei ótimo, e alguém tinha me feito essa pergunta também depois da live, como que eu comprovo a minha experiência de trabalho do Brasil aqui na Itália? Porque se eu colocar o nome da empresa, por exemplo,
pode não dizer nada para as pessoas aqui, né? Porque uma empresa, sei lá, que não é conhecida aqui, que isso vai dizer, né? Então, você tem alguma dica, assim, de como... Yes. Então, a primeira coisa que eu posso dizer é a dimensão da empresa. Tem que ser muito objetivo. Então, se é uma empresa líder de mercado, eu posso dizer. Se é uma empresa multinacional, eu posso dizer. Multinacional no ramo de... eu posso dizer se é uma empresa pequena, grande, média, né? Eu posso dar essas informações. E eu preciso saber contar. Porque assim, eu não tenho como comprovar que eu fiz. Eu tenho que saber contar o que eu fiz. Isso daí parece uma coisa muito óbvia, mas não é. Eu já fiz entrevista de emprego onde eu perguntei, por favor, você pode me contar um pouco mais daquilo que você fazia nesse trabalho, nessa tua experiência? A pessoa não sabia me contar. Ela me falou 2, 3 frases, tá ok, mas fala mais sobre... Ela não sabia. Porque a gente faz as coisas e a gente se esquece. Tá. Né? Então a gente tem que Isso, se saber preparar para a contar. entrevista é muito importante, né? Absolutamente sim. Eu tenho que saber contar já no currículo e contar na linguagem deles. Porque o que eu vejo muitas vezes a pessoa fazendo? Tradução do Google ou tradução com gente que não entende o mercado de trabalho italiano. Então ele pega o cargo no Brasil, traduz em italiano, coloca aqui e ninguém entende o que ele está querendo dizer. As descrições das atividades não é aquilo que os italianos fazem aqui, porque a forma com que os italianos trabalham é diferente, né? No Brasil, uma estagiária de arquitetura praticamente está lá coordenando uma obra, que aquilo nunca na vida, né? Uma pessoa que trabalha, geralmente os cargos do Brasil, você faz tudo. Aqui não, aqui eles são mais super especializados. Então, se você faz um currículo dessa forma, ninguém vai entender. Então, você está fazendo um currículo e vai ler, vai olhar e vai dizer assim. Então, a melhor forma de comprovar é saber contar. Tá. Né? Porque não tem como ter atestado da tua experiência. Você tem que saber contar a tua experiência de uma forma que seja coerente para eles, senão eles não vão acreditar. Isso, muito bem, muito bem. Isso é super importante, esse ponto. Na Itália tem horários diferenciados para mulher e homem, assim, de trabalho? Boa pergunta. Aqui na Itália a gente tem 2 sistemas horários. Tá. Regime horário. Em italiano diz assim. O primeiro regime é aquele que chamam full time. Significa dizer as pessoas que trabalham 8 horas por dia. Mas a gente também tem um outro regime horário que se chama part-time. O part-time, ele tem 2 tipos. O part-time, ele tem horizontal, onde a pessoa vai trabalhar todos os dias de 4 a 6 horas, de segunda a sexta. Ou tem o vertical, onde a pessoa pode concentrar, né, tipo, em 2 dias e meio o trabalho e não trabalhar nos outros dias. Então, geralmente o part-time, inclusive isso é muito sério aqui na Itália, inclusive o part-time ele é pensado para as pessoas, para as mulheres, ou para o que acontece muitas vezes, né, tipo, uma mulher ou um homem, né, um filho, uma filha que deve cuidar dos pais, que tem alguma situação interessante. Para você ter uma ideia, quem tem part-time, quem assinou o contrato part-time, a empresa não pode obrigar ele a assinar full-time depois. Porque esse part-time, ele é considerado como você teve um motivo por que pediu. Inclusive, nas ofertas de trabalho, eles já dizem, vocês estão pensando part-time, full-time. Então, é uma coisa, vamos dizer assim, bem normal aqui na Itália. Eu já estou 10 anos fora do Brasil, mas no Brasil eu não me lembro de, tipo assim, que seja normal alguém trabalhar 6 horas. Claro que tem exceções, mas aqui é bem normal. Então, isso, sem dúvida, para mães, né? Ou pais, vamos considerar também, que têm filhos pequenos, obviamente, e que de repente não tem o apoio da família, porque não mora mãe aqui, tios, etc. Eu acho que essa é uma forma mais tranquila de conciliar trabalho e estudo. E essa é uma coisa realmente muito fofinha, vamos dizer assim. E o contrário, olha só,
quem entra no regime part-time não pode ser obrigado a assinar um contrato full-time. E o contrário, é possível acontecer? Porque fico imaginando assim, agora com a pandemia, né, de repente, assim, isso aconteceu no Brasil, né? Assim, as pessoas tiveram que se reorganizar. Então, ou é filho pequeno, ou é pai idoso, né? E as pessoas não conseguiram dar conta do trabalho que tinham antes e cuidar das pessoas que precisavam de cuidado. Então, Eu essa é uma sei que no coisa. Brasil isso foi um caso, eu acho que assim, na maioria dos casos, isso foi visto individualmente, né? Não era uma coisa assim que a empresa vai, sugere, oferece, mas Então, até a informação que eu tenho, né? Não sei se mudou alguma coisa nesses últimos 2 anos, né? Até a informação que eu tenho, o que que acontece? A pessoa, de qualquer forma, ela tem que pedir para transformar o seu full-time em part-time. E a empresa tem que, como é que eu posso dizer? Tem que aceitar ou não. Então, assim, não é imediato, né? A empresa precisa aceitar, porque, obviamente, se a empresa precisa que você trabalhe 8 horas, esse foi o acordo, então assim fica. Mas no caso a empresa abra vagas ou tenha a possibilidade de fazer com que alguém trabalhe part-time, é, é selecionado as pessoas em base à necessidade. Então, assim, se você tem filhos e abrir uma vaga para part-time, você vai ter vantagem em relação a uma pessoa que não tem filhos. Ou se você tem outras necessidades, cuidar do pai, etc. Isso sim.